Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Tô aqui de volta e hoje para falar de audição, de casos sobre a audição de determinados pacientes acometidos por uma doença autoimune chamada lúpus. Então, hoje nós vamos discutir casos sobre o lúpus. Então, agora eu vou convidar a fonoaudióloga mestre Érica Longoni das nossas discussões dos casos de hoje. Só um momentinho, que é a área que está conectando. Olá, Olá, Érica, tudo bom? Boa tarde, ei, seja tudo, bem-vinda. boa tarde. Olá, Então, vamos lá. Então, como a gente combinou, né, pela sigla educacional, hoje nós vamos discutir os casos sobre a doença de lúpus, do ponto de vista audiológico, certo? Tá me ouvindo, Érica? tô te ouvindo. Ah, o que tem de interessante para a gente discutir, dentre todos os achados audiológicos, é a medicação utilizada nos pacientes com lúpus. A cloroquina é um antimalárico e ela é utilizada no tratamento do lúpus. E a gente vai ver que os pacientes dessa amostra, esses 3 pacientes, todos eles utilizaram a cloroquina. Bom, eu acho que antes da gente só iniciar essa parte mais densa, a gente só relembrar um pouquinho sobre os exames audiológicos, né, que a fonoaudiologia é capaz de realizar. Então, a gente tem para avaliação periférica, de forma subjetiva, a audiometria tonal liminar, junto com a logoaudiometria e a imitanciometria. De maneira objetiva, nós temos os testes de emissões otoacústicas e os de eletrofisiologia, então os potenciais de curta, média e longa latência. Esses são todos os relacionados à audição. Já em questão vestibular, nós temos a eletroestagmografia, que é bem antiga, a vectoeletroestagmografia, o VERIT e agora o VEMP, que é o potencial evocado de tronco encefálico, mas para o diagnóstico de alterações labirínticas. Então, feito esse reconhecimento, agora a gente vai conversar sobre os casos. Bom, então eu vou mediar um pouquinho, né? A Erika e eu, a gente vai ficar alternando sobre os casos, mas ela é quem tem mais conhecimento, porque foi ela que realizou os atendimentos. Vamos fazer um bate-bola aqui. São 3 casos que eram atendidos no serviço escola. Todos eles foram encaminhados pelo serviço de reumatologia pelas pacientes estarem apresentando queixas auditivas. 3 mulheres, e a gente vai agora entrar na incidência do lúpus, né? O lúpus é mais comum em mulheres de faixa etária mediana, por volta de 40 anos, pouco para menos, um pouco para mais, mas a incidência maior é no sexo feminino da doença. E esses pacientes foram encaminhados por terem apresentado, terem tido melhoras nos sintomas reumatológicos, porém, uma queixa importante de hipoacusia. A porta de entrada foi o serviço de otorrinolaringologia. Todos eles passaram pela avaliação otorrinolaringológica, que não apresentou alteração. E, dependendo da queixa do paciente, alguns outros exames foram solicitados. Mas para todos os pacientes foi solicitada a audiometria. Para alguns deles seriada e para outros não. A incidência no serviço era maior de pacientes com hipacusia. Mas por que selecionar dos 3? Por eles terem algumas características diferentes entre si. No primeiro caso, era uma paciente de 24 anos que já tinha história de lúpus, um lúpus estabilizado, só que a hipoacusia dela estava progredindo há 2 anos. No segundo caso, também uma paciente estabilizada com queixa de hipoacusia. E no terceiro caso, a gente vai ter uma perda auditiva súbita. Que eu acho que é interessante a gente, inclusive, discutir o que é a perda auditiva súbita, quais são os exames que a gente realiza. E outro dado interessante era a flutuação de audição, que também é típico nos casos de lúpus.
Bom, então a gente vai só dar uma relembrada no que é o lúpus, né? Ele é uma doença autoimune e ele está muito ligado ao processamento de melanina, certo? Então, ele acaba tendo concentrações de fagocitose, né? Onde se encontram maiores acúmulos de melanina e acabam causando essa doença que é considerada teoricamente reumatológica, mas ela não tem uma causa definida, né? Ela não tem uma etiologia. E também não se sabe quais são os fatores totalmente estressores para o começo desse tipo de alteração. O que se tem uma ideia, Posso te interromper um claro, pouquinho? Só para a claro, gente tentar lembrar quais são os locais da nossa orelha interna que a gente tem mais melanina, né? Então, para a gente pensar, quando a gente vai pensar na fisiopatologia dessa perda auditiva, a gente tem que pensar, a gente tem uma alteração em locais de melanina, a cloroquina vai também, vai se depositar nesses locais que a gente tem a melanina, e quais são os principais órgãos afetados na orelha interna e por que a gente vai ter a perda auditiva. Vamos lembrar, na orelha interna a gente tem estria vascular, modíolo, canais semicirculares, sáculo e utrículo com grande concentração de melanina. Né? Então, tanto a cloroquina quanto o lúpus, eles vão ter uma incidência maior aí. Lembrar também das alterações vasculares, que são importantes nesse caso. sim, sem dúvida. Então, pensando nesse raciocínio, né, que a gente acabou de comentar, de como que é a doença e de onde são os locais que elas acometem mais, a perda de audição, na verdade, ela vai acontecendo de forma gradativa, acompanhando a doença, né? Não é de imediato, assim, descobri que tenho lúpus e já comecei a ter os sintomas auditivos, né? E esses sintomas, eles levam um tempo, dependendo do grau do lúpus, óbvio, né? Se eu tiver um lúpus mais grave, os sintomas vão aparecer de forma mais rápida. Mas eu tenho essa questão de que, como o desenvolvimento da doença também ele não é tão acelerado, os acometimentos auditivos vão acompanhando meio que no mesmo ritmo. Então é necessário o quê? Fazer um acompanhamento da audição desse indivíduo, né, o tempo todo, de pelo menos a cada 6 meses fazer a realização da audiometria para justamente conseguir verificar a progressão, né? E se é que está progredindo, que a gente sabe que, apesar das medicações utilizadas para o tratamento da doença serem todas elas vestibulotóxicas e ototóxicas, elas acabam freando, né, o desenvolvimento e a fagocitose da melanina nesses locais também. Então, infelizmente, acaba sendo um mal necessário, mas é algo que ajuda o paciente nesse sentido. E vale lembrar também, esqueci o que eu ia falar. Normal. Não, que em alguns casos a perda auditiva é súbita, que pode Isso. ser confundido com outras patologias. Lembrei o que eu ia falar antes. A audiometria não faz parte do protocolo. Quando a gente tem alguma doença sistêmica, eu tenho artrite reumatoide. Então, eu tenho alguns exames que eu faço sistematicamente porque eu tomo medicações que são então, são hepatotóxicas, são ototóxicas. Então, eu tenho uma série de exames que a gente vai fazendo controle para que aconteça. No caso do lúpus, lembrando que a artrite reumatoide também é uma doença autoimune e o protocolo também inclui a hidroxicloroquina como tratamento da artrite reumatoide. Para acompanhamento dos pacientes com lúpus, o exame auditivo não é solicitado. Geralmente solicita a função hepática e o exame ocular, né? O exame oftalmológico, com exclusão da audiometria, por causa da incidência de perdas, mas seria importante a gente ter esse controle audiológico dos pacientes que têm lúpus, eritematroso sistêmico. Realmente, porque assim, apesar de não ser um dos sinais mais fortes da patologia, a gente sabe que uma perda de audição, independente do grau, ela vai causar um prejuízo muito grande para esse indivíduo,
não só da questão auditiva, né? Ele vai ter uma questão social modificada, uma questão de linguagem, de fala. Então, compromete toda a sociabilidade desse paciente, né? E por ser uma patologia progressiva, a protetização dela tem que ser muito bem feita, tem que ser muito bem ajustada, justamente por conta dessa questão da flutuação da audição, que é um pouquinho menos que acontece na doença de Meniere, por exemplo, que a flutuação é mais exagerada, que é mais frequente, mas a gente também tem essa questão. E, como a Erika ressaltou, a questão da perda auditiva súbita, né, dela ser confundida. Às vezes a gente pode ter casos de um lúpus leve, que a derme, né, que é normalmente a mais acometida, né, exteriormente, não está tão aparente o sintoma, e a pessoa tem uma surdez súbita, e aí é tratada como se fosse um caso normal. O médico entra com uma medicação que pode, inclusive, piorar o lúpus, porque existe o lúpus medicamentoso, além do autoimune. Então, fica uma situação que realmente a avaliação audiológica ela deveria fazer parte mesmo desses protocolos, né? E que na surdez súbita, independente da origem, também deveria ser investigado se não é de origem autoimune. E não faz parte dos protocolos em geral. Exatamente. Bom, então vamos falar um pouquinho dos dados nessas pacientes, Érica? Vamos tocar. A primeira paciente é uma paciente que estava com controle, eu vou usar minha cola. Se alguém não souber alguma coisa ou tiver alguma curiosidade em relação à anamnese, interrompe e pergunta, que assim fica mais fácil. Uma história de perda auditiva bilateral flutuante, progressiva há 2 anos, acompanhada por tontura. E ela negava a tontura. Por que esses pacientes, em geral, negam a vertigem ou tontura, vertigem objetiva ou não? Por que eles negam? Porque a gente vai tendo uma perda progressiva e à medida que vai tendo acometimento vestibular, que acontece de forma lenta, a gente vai tendo uma adaptação do sistema vestibular. Vamos lembrar, por exemplo, o neurinoma do acústico, onde a gente tem uma alteração vestibular, a gente tem uma compressão neurológica, mas como ela é muito lenta, a gente vai tendo uma adaptação do sistema vestibular. Li, tá tudo bem? Sim, né? Ele vai tendo... Só um segundo. Pronto. Voltei. Ele vai se adaptando à medida que a perda vai progredindo ou que a alteração vestibular vai progredindo. Às vezes o paciente, mesmo sem queixa, quando você faz o exame otoneurológico, ele tem uma hipoatividade vestibular, que a gente pode observar no exame. A paciente estava com controle sistêmico e foi encaminhada para o departamento de otorrinolaringologia. Foi feito toda a bateria de exames de novo, o FAM, hemograma, e foi solicitada emissão otoacústica e tomografia computadorizada e ressonância magnética. O que quer ver na ressonância, né? Por que pede ressonância se a paciente tem lúpus? A ressonância vai mostrar para a gente uma atividade inflamatória. Então, se está presente ou não essa atividade inflamatória nesse paciente. Você coçou o nariz, me deu vontade de coçar o nariz aqui também. Se essa atividade está presente ou não. A emissão otoacústica estava ausente na orelha direita e presente na orelha esquerda. Foi feita, ela fez audiometria. Essa paciente fez 3 audiometrias em sequência. O que é importante a gente sempre lembrar quando a gente vai fazer uma audiometria em sequência? Por exemplo, o paciente chegou no seu consultório com uma perda súbita, chegou no consultório otorrino queixando de perda súbita, ele encaminhou para fazer exame audiológico. Vamos supor que você trabalha nesse consultório com 3 outros fonoaudiólogos, né? O ideal é que esse paciente, quando ele vai fazer o controle audiométrico, ele faça sempre com a mesma pessoa e sempre no mesmo equipamento. Porque pequenas diferenças, deu diferença de 5. Na outra audiometria deu diferença de 5 de novo. Na outra deu diferença. Se você somar esses 5 que deram diferença, às vezes, por uma pessoa, por diferença de audiômetro, de calibração.
qualquer coisa, e esses 5, da primeira à última audiometria, vai fazer uma diferença, mesmo que você pense que na sequência não vai fazer uma diferença. Então, é importante sempre fazer no mesmo equipamento, com o mesmo fone. Lembrar que a gente não deve trocar fone de equipamento. Ah, esse fone tá ruim, vou pegar do outro equipamento que tá na outra cabine. Não, porque todo equipamento é calibrado. Então, a gente não pode trocar fone de ouvido também, né? Ah, esse daqui tá ruinzinho, vou pegar o outro. Não, não pode, a menos que você tenha calibrado os 2 equipamentos para utilizar. Então, esses pacientes ficaram sob a minha responsabilidade. Eu fiz sempre no mesmo ambiente, com o mesmo audiômetro, tá? Para a gente saber se teve diferença ou não. Essa paciente, inclusive, trocou de medicação, trocou a cloroquina para saber se era ela que estava provocando a perda auditiva, entrou com tratamento com cortisona mais intenso. Não houve, só que não houve alteração dos limiares de audibilidade. Se vocês olharem lá na primeira audiometria, vocês vão ver que as alterações dos limiares não justificaram a troca de medicamento. A gente teve piora da audiometria dela. Vamos ver lá na última audiometria, se vocês virem, eu tenho a colocação de 750 mil Hz, né? Eu fiz essas 2 outras frequências. Érica, eu só vou virar minha câmera aqui, porque eu consigo mostrar para o pessoal as audiometrias. Espera só um pouquinho. Ai, ótimo. Isso, pronto. Desce lá na audiometria 3. O que a gente tem que chama atenção nesse exame? A gente tem um índice percentual de reconhecimento de fala que não é compatível com a audiometria. Eu não espero que um paciente que tenha 500 Hz e 750 Hz tão bons tenha um índice de reconhecimento de fala por volta de 24%. A gente conseguiria que esse paciente respondesse melhor. Isso também é um dado, é um achado de pacientes que têm o lúpus. Às vezes, quando você troca a medicação ou quando você faz uma outra intervenção desse paciente, ele volta para o controle, a gente muitas vezes não tem uma melhora de limiar de audibilidade importante, mas a gente tem uma melhora no índice percentual de reconhecimento de fala, que também muitas vezes justifica, e às vezes esse é a maior queixa do paciente. Quer acrescentar alguma coisa, Ali? Então, é porque pensando até na fisiopatologia da doença, teoricamente não tem indícios de que ela tenha acometimento de nervos, né, nem de tronco encefálico baixo, que é onde a gente começa a ter realmente a inteligibilidade de fala, né? A parte periférica, ela é responsável, as células ciliares, com certeza, elas têm um papel importante na detecção do som, mas o que vai garantir mesmo a inteligibilidade de fala é de nervo auditivo, né, do 8º par em diante, até o tronco encefálico alto no córtex auditivo. E aí, então, eu acho que isso também é um bom sinal de quando a gente começa a ter a melhora da inteligibilidade de fala, justamente por ver que não tem um comprometimento central, comprometimento retrococlear. Alguém tem dúvida? Gente, a gente está indo muito rápido, porque eu e a Érica, a gente se empolga para falar. E a gente fala mais que a vendedora de acute, então estão interrompendo. Até aqui tudo bem? Ficou claro, pessoal, o que é a audiometria, o que a gente busca nela, quais são os limiares que normalmente a gente pesquisa? Acho que sim. Vamos lá. No caso 2, é uma paciente também do sexo feminino, natural de São Paulo, com história de perda auditiva flutuante e bilateral há 1 ano. Tem autores que relatam que essa flutuação de audição seria devido a um caso de hidropsia, sem a tríade clássica. O que é a tríade clássica? Vocês lembram qual é a tríade que a gente tem na hidropsia? Eu tô vendo aqui nos nossos espectadores que eu tenho ex-alunos meus aqui, hein? Se não responder o que é hidropsia, já sabe, né? Brincadeira, pessoal. Na próximo encontro, atira o apagador na cabeça.
Não, não, não. Nem tem. Sempre... Apagador tem. Não, tem que ser canetão agora. Não é, porque agora é moderno. Vamos lá. Então, a tríade clássica é perda auditiva, vertigem e zumbido. Geralmente não se tem o zumbido, vertigem, por conta dessa adaptação que a parte vestibular vai tendo. Nesse segundo caso, o reconhecimento de fala dela está absolutamente preservado. A gente não tem alteração nenhuma de índice percentual de reconhecimento de fala. Ela tem uma perda auditiva importante, que socialmente ela ainda ouve socialmente, porém o índice percentual de reconhecimento de fala dela é normal. A audiometria foi feita numa intensidade. Vocês estão vendo que está caneta, né? Quem é mais novo hoje deve estar estranhando que está tudo escrito à mão, né? Porque lá no meu tempo, lá atrás, quando isso foi feito, a gente não tinha ainda os programas de computador que geram audiometria, né? Então, isso foi feito lá na mão ainda, no tempo da caverna, onde a gente esculpia as pedras. Não, então, mas, Érica, hoje não são todos os serviços que têm as audiometrias informatizadas, sei. Então não entrega a idade, por favor. Tô velha já. Eu sou fonossauro já entrei na classe 2. Então, é uma perda auditiva importante, socialmente, que poderia dar socialmente importante, porém com índice percentual de reconhecimento de fala normal. Ela também foi encaminhada pelo serviço de reumatologia, porque após a estabilização do lúpus, a queixa auditiva continuou. Foi trocada a medicação, entrou-se com corticoterapia, trocou a cloroquina por metatrexato, porém não houve melhora do quadro audiológico. Qual foi a conduta dessa paciente? Continuar fazendo as audiometrias de controle e retornar à medicação que tinha sido feita anteriormente, que tinha estabilizado o quadro reumatológico dela. Alguma dúvida nesse caso? Pessoal, interage com a gente, porque senão a gente fica falando. Só a gente fala. Daqui a pouco a gente vai dar dicas de... Bom, mascaramento. Alguém tem dúvida de mascaramento nesses casos que foram apresentados, nesse caso específico? Vocês estão vendo que não tem nada? Pode falar, Não, se eles querem olhar de novo os gráficos anteriores para ver se identifica alguma questão de mascaramento importante aqui necessária. Então, ó, caso 1, Aline, isso, coordenação motora plena. Aqui. A gente tem aqui no caso 1, Rogério falou que sim. Diga, Rogério, qual é a sua dúvida sobre o mascaramento aqui? Quem prestou atenção nesses casos, acho que observou que o audiômetro que foi utilizado ele ia até uma intensidade muito baixa para a via óssea. O que é isso? A via óssea nesses audiômetros mais antigos, que foi o audiômetro que eu realizei essa audiometria, eles, além do mascaramento não ser efetivo, era o mascaramento white noise. E esse mascaramento, ele meio que come muita intensidade. Você coloca uma intensidade no dial, não é a intensidade que é apresentada para o paciente. É porque... Posso te interromper? Pode. Então, a questão do white noise nesses equipamentos antigos é por conta dele ser um ruído de banda larga, ou seja, ele não é determinadamente específico de frequência por frequência. Então, ele pega de 500 Hz até 4.000 Hz, faz uma miscelânea desse som, então ele acabava não sendo efetivo, ele perdia 20% de efetividade. Então, se no dial estava marcando 80 dB NA, né? Para o paciente, ele estava ouvindo em 60 dB nível de audição.
Hoje em dia, os equipamentos, mesmo os que utilizam white noise, eles já têm uma compensação na própria calibração. Eles já são fabricados para que não tenha essa perda da efetividade. Apesar que, do ponto de vista para audiometria, o ideal é realmente utilizar o ruído narrowband, que é o de banda estreita. Por quê? Porque ele realmente foca em frequência por frequência. A Cláudia Longo está perguntando aqui para a gente se é normal, né, se é comum o paciente com lúpus terem a perda auditiva. Então, Cláudia, quer responder, Érica? Varia bastante na literatura. Tem autor que coloca de 25% a 50% dos pacientes vão apresentar, por exemplo, hidropsia. Tem autores que colocam 75%. A variação é bastante grande de autores falando sobre isso. Sobre a incidência de perda auditiva em pacientes com lúpus. Bom, então aqui a gente vai para a segunda audiometria do primeiro caso. A gente já teve uma queda bem grande, né, de graves aqui. Né, a necessidade do mascaramento foi utilizada. Né, ele foi aplicado, porque a gente tem diferenças aqui de 40 dB entre via aérea, via aérea de um lado, via aérea do outro. E engraçado a preservação das frequências de 3 e 4 mil, né? Impressionante. Sim. E vamos lembrar um pouco, quando a gente fala em doenças ototóxicas, porque todos os pacientes passaram por tratamento com cloroquina. Cloroquina é uma medicação ototóxica. O que é importante a gente saber da cloroquina enquanto medicação ototóxica? Ela é muito absorvida pelo organismo. O trato gastrointestinal vê a cloroquina, fica doidão e pega grande parte daquilo que é administrado da medicação e pouca quantidade é excretada. Então, a fixação dessa cloroquina na melanina é muito grande. Mesmo depois que você acaba a administração da cloroquina, os pacientes ainda continuam com queixa de perda auditiva por muito tempo, porque demora muito para o organismo se livrar da medicação. Bom, se a gente pensar numa substância simples, né, que é a cafeína, que não é um remédio, que não é teoricamente não é uma substância complexa, né, para o nosso organismo, a cafeína leva 17 horas para começar a ser eliminada do nosso sistema. Então, por exemplo, às vezes o paciente vai fazer a avaliação vestibular, né? A vectoeletroenstagmografia, a VEMP, o overheat, e ele fala, mas eu tomei só um golinho de café só anteontem. Então, só que esse golinho de café levou 17 horas para começar a ser eliminado do sistema. Então, se a gente pensar numa substância simples para o nosso organismo, leva todo esse tempo, e não é uma substância química que é preparada, né, que ela não é sintética, porque a hidroxicloroquina, ela veio de uma substância da natureza, mas ela foi modificada para se tornar medicação. Então, ela é totalmente preparada, ela é totalmente sintética. Então, é algo que ainda assim vai fazer com que esse paciente tenha maior demora da eliminação do sistema dele. A Susan perguntou das emissões otoacústicas se estavam presentes na orelha esquerda, no caso 1. Estavam, Érica? Sim, estavam presentes, elas estavam ausentes na orelha, por produto de distorção, ausentes na orelha direita e presentes na orelha esquerda. É um dado que chama atenção, sim, porque a gente não esperaria que essas emissões estivessem presentes para ambas as orelhas, né? Na direita, inclusive, a gente esperaria que muito possivelmente estivesse presente na direita e ausente na esquerda. Parece um exame que não fecha. Né? Então, assim, você tem toda a razão, e essa foi uma indagação, inclusive, feita na época, com reteste, e o reteste manteve. Mas é muito importante essa observação, porque é um achado que não deveria estar presente. Sim. A gente tem todo esse comprometimento. O bom é que a gente tem uma ideia de que células ciliares não estavam morrendo desesperadamente, né? Que era de esperar, inclusive, no caso, porque a gente tem acometimento de células ciliadas.
certo? Pessoal, tudo bem até aqui? Ficou claro? Querem comentar mais alguma coisa do caso 1, do caso 2? Estão gostando da live? Nós estamos, viu? É, A a gente, gente para se falar, diverte. Simone falou que Que está tudo bom, bem, Simone. que está entendendo tudo. Acho bom que esteja mesmo, viu, Simone Santiago? Tô de olho. Então tá bom. Bom, vamos para o caso 3, então? O Rogério tá... caso 3. Ai, que bom, Rogério. Não foi pedido. Cláudia, a gente tá. Esse é um serviço escola, e onde a gente atendia SUS, né? Então, você começa a entrar numa burocracia de sistema, né? Então, assim, não são para todos os pacientes que a gente consegue os exames. A gente conseguiu para o primeiro paciente, pediu para o segundo, porém a gente não teve autorização para fazer para o segundo. E isso vai ser, quem trabalha em serviço público, ainda que seja um serviço escola, depara com essas pedras no caminho durante as pesquisas e durante o próprio atendimento, né? Porque lá a Faculdade de Medicina da ABC, apesar de ser um serviço escola, ela atende muita gente, muita demanda, né, da população SUS. E nem sempre a gente consegue tudo aquilo que a gente precisa. É uma pena, dá dor no coração que a gente não conseguiu fazer emissão em todos os pacientes, que a gente não conseguiu fazer os testes centrais em todos os pacientes, os eletrofisiológicos em todos, mas eu acho que trabalhando só com audiometria a gente consegue uma série de respostas e uma série de resultados. É o básico do básico, né? Então, assim, se a gente conseguir dar o maior suporte com o básico, mas eu concordo plenamente que todos os pacientes deveriam ter feito a bateria completa. Mas essa não é uma realidade, principalmente porque na época nós não tínhamos nem a emissão, nem o BERA dentro do serviço. A gente tinha que pedir para eles serem feitos em outro local, tá? Mas você tem toda a razão que o controle deveria ter sido completo. O terceiro caso é de uma paciente do sexo feminino de 40. Tem algum deles. Tá aqui, é nesse caso. 45 anos, que é a idade, a maior idade de incidência do lúpus, com história de surdez súbita na orelha esquerda há 3 meses. E essa surdez súbita era acompanhada de zumbido, sem outros fatores associados. Vamos lembrar um pouco de anamnese de surdez súbita. Que perguntas que a gente faz para o paciente que chega no seu consultório com surdez súbita? Eu vou dar minha opinião. Se ele tem Vai algum lá. problema metabólico, se ele tem diabetes, pressão alta, alteração de tiroide, algo do Que mais? gênero. O que 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 vocês mais você acham, pergunta? pessoal? Se tem histórico na família Histórico na família. Que mais? e o que Por que a mais? pergunta do metabólico? Por que que vocês acham, pessoal? É. Vamos responder nós mesmos? Vamos nós. Então, pessoal, assim, a gente tem essa questão do metabólico. A Simone perguntou Teve se algum teve algum estresse? estresse. Perfeito. Isso. Então, aí o estresse cai também na questão do metabólico, né? Porque quando a gente tem uma alteração de metabolismo, pelo nosso sistema auditivo ser pobremente vascularizado, o que que significa isso? Ele tem um pequeno aporte sanguíneo. A gente não tem veias e artérias de grande calibre, né? Que façam o aporte sanguíneo tanto da orelha média quanto da orelha interna né, e central. E nisso a gente tem o quê? Quando eu tenho qualquer oscilação no meu metabolismo, né, a pressão alta, diminuir um aporte sanguíneo que já é pequeno. Então, se eu tenho uma modificação no fluxo sanguíneo, né, se eu tenho uma questão de diminuição de quanto líquido, né, sanguíneo passa por ali, eu tenho uma chance maior de causar morte das células ciliadas, por exemplo, dentro da orelha interna.
Porque justamente uma das coisas que mantém ela viva é o oxigênio que o sangue caminha, né? Que o sangue leva até ela. Perfeito. Eu perguntaria, por exemplo, se o paciente estava fazendo alguma atividade física ou estava fazendo cocô, de repente. Esses também são casos que levam à perda súbita, e aí a gente vai imaginar com que patologia eu estou imaginando quando eu associo a esse esforço físico. Alguém teria uma ideia? Na nossa época, a gente conhecia essa perda como a do levantador da máquina de lavar, lembra, Érica? Exatamente. Ou se estava fazendo força. Gente, também brincava. Por que a gente imagina isso? Porque a gente pode ter o caso de uma fístula. Os pacientes que, às vezes, no esforço físico, apresentam a fístula, e essa fístula pode ser... Oi, Diogo! Pode ser o sinal de... Pode ser a perda auditiva súbita de um dos lados. Sim, que é o A rompimento... Cláudia, Oi, peraí. É a só o Cláudia rompimento perguntou... entre... Ah, pode falar, desculpa. Não, que é o rompimento, né? Entre a membrana do canal, perdão, da cóclea, e aí a gente tem mistura de endolinfa e perilinfa. Que aí é Isso. A Cláudia perguntou quais são os achados de exame que a gente espera no lúpus. A gente espera qualquer coisa. A gente não tem ainda, a gente pode ter, o exame otorrinolaringológico vai ser normal, então você não vai ter alteração de orelha, desde que o paciente não tenha outra comorbidade. Então, se é um caso de lúpus simples, exame otorrinolaringológico, normal. A audiometria eu posso ter uma perda ascendente, eu posso ter uma perda descendente, eu posso ter o exame, índice percentual de reconhecimento de fala compatível, índice de percentual de reconhecimento de fala incompatível. Eu vou ter tanto a imitanciometria, né, tanto a timpanometria, quanto o reflexo tapediano compatível com a audiometria. Eu não tenho problemas de orelha média. Que mais? Emissão otoacústica compatível com a audiometria. Eu acho que é isso. Os exames, eles são compatíveis entre si. A gente tem um exame redondo, mas a configuração audiométrica, ela pode ser ascendente, descendente, ela pode... O otoneuro desse paciente pode ter uma diminuição de respostas por conta de toda a alteração que vai tendo vestibular muito lenta e toda a adaptação que vai ocorrendo no sistema vestibular por conta dessa alteração estrutural lenta. Quer falar mais alguma? E as perdas podem ser tanto simétricas quanto assimétricas. Resultado? Isso. A gente tem que pesquisar muito bem a história do paciente para levantar a hipótese do lúpus. Isso. Respondi sua pergunta, Cláudia? Acredito. A Luciana falou, se perguntaria se tem zumbido, tontura e sinais centrais. Sim, são casos que a gente com certeza faria esse tipo de questionamento, até mesmo por conta da diversidade de sinais e sintomas que podem ser encontrados em decorrência do lúpus, né? É como a gente falou, é meio que uma caixinha de surpresa, não tem uma tríade fechada, não tem uma maneira de confirmar corretamente assim, sem fazer todos os exames, né? A gente, inclusive, que nem no caso 1, né, que a gente comentou, que tinha uma audiometria super ruim e uma emissões presente. Então, até nisso aconteceu uma incompatibilidade. Vamos lá voltar ao caso 3, que a gente parou na perda súbita. A paciente era portadora de lúpus, ela veio encaminhada da reumato, e ela já estava tomando antimalárico há 3 anos. Se ela está tomando o antimalárico, vamos lembrar que é a cloroquina. Se ela estava com cloroquina, durante esses 3 anos, é porque a paciente já poderia ter algum sinal de ototoxicidade. Foram realizadas audiometrias que mostraram perda auditiva neurotensorial severa, ascendente do lado esquerda e índice percentual de reconhecimento de fala bem baixo desse lado. E o fenômeno de Túlio estava ausente bilateralmente. Alguém lembra o que é o fenômeno de Túlio e por que a gente faz o fenômeno de Túlio? E como faz o fenômeno de Túlio? Eu também!
E eu decorei que fenômeno de Túlio está relacionado à intensidade, porque é Tulio. Então, o I do Túlio me lembra intensidade. Vocês lembram daquelas duas pesquisas feitas, que é o Túlio Hannenberg? Na imitância, ó, a Simone falou que não. Ainda bem que você não teve áudio comigo, viu? Senão já ia te bater. Ainda bem que eu te dei processamento. Então, como que a gente faz esse exame? A gente coloca o paciente sentado no local da imitanciometria, coloca o fone, isso na pesquisa do Túlio. E isso mesmo, tontura com som, o Thomas. A gente vai dar uma intensidade sonora grande e se o paciente sentir tontura ou nistagmo, se a gente observar o nistagmo, então a gente tem que pedir para o paciente ficar olhando para o nosso dedo, de olho aberto, e se ele relatar tontura ou o nistagmo, a gente vai ter um sinal de Túlio positivo. O que não é um sinal patognomônico, tá? O fenômeno de Túlio. Mas ele nos indica a possibilidade de ter uma fístula perilinfática. E o fenômeno de Hannenberg, a gente vai colocar a sonda no ouvido do paciente e vai variar a pressão em orelha média. E essa variação de pressão também pode causar tontura e também pode causar o nistagmo. Se esses sinais forem positivos, lembrando, não são... Lembra o que é sinal patognomônico? Não é o estudo dos patos. Não é. Mas poderia ser também, mas não é. Sinal patognomônico é um achado que, se presente, fala, não, deu esse sinal, essa patologia. Isso mesmo, Ana Clara. O fenômeno de Túlio ou Hannenberg, ou os dois presentes, nos dá uma suspeita de uma fístula labiríntica, uma fístula endolinfática. E esses casos são diretamente para o centro cirúrgico para fazer a avaliação, para ver se realmente tem a fístula, porque caso realmente ela ocorra, é necessária a cirurgia no momento, porque senão o paciente fica com uma perda profunda para o resto da vida, irreversível. Sim. Por isso, a agilidade e a precisão, a audiometria de perda súbita tem que ser feito logo. Não dá para, é o tipo de audiometria que não dá para esperar. Né? Então, assim, se você trabalha num serviço que tenha, por exemplo, um serviço de audiologia dentro do hospital, geral, quando eu estava dentro de um serviço de audiologia no hospital, em casos de perda súbita, se a fono não estivesse lá, ligava, falava, chegou uma perda súbita, tem que vir fazer audiometria. Vamos lá, ressonância magnética normal, vamos lembrar que por que pede ressonância magnética? Porque se a doença, se o lúpus está ativo, a gente vai ter os sinais de inflamação. Potencial evocado também normal. Ai, que bom, Cláudia. A gente está gostando bastante. Foi iniciada a terapia. Oi? A gente está gostando. Ó, entrou daqui alguém da nossa geração aqui, ó, Érica. Estela Mares. Oi, Estelinha! Estela, que saudade! A ressonância normal, potencial evocado sem sinais de alteração. Foi iniciado um tratamento com prednisona, que é um corticoide. E depois de 15 dias, teve melhora do quadro audiológico. O que a gente considera de melhora numa perda auditiva súbita? Quando a gente vai falar, melhorou. Quando que a gente pode falar que um paciente que está em controle audiométrico melhorou a audiometria? Que é sinal que sim. Por exemplo, chegou um paciente com perda súbita, que a origem dessa... não... Aí ele está fazendo audiometrias em sequência. Quando eu sei que essa audiometria em sequência, que essa medicação que está sendo empregada foi positiva e que esse paciente está apresentando melhora. Luciana. Saudade. Gente, não entrega a idade choro, com essa... né? Não entrega a idade com essa história de F1, F2. Queima o filme. Vamos lá. Quando eu sei que tem melhora? Vamos lá. Eu sei que tem audiologista aqui na casa. Tô vendo. Isso, limiares tonais. Limiares tonais. E qual é a melhora? Vamos pensar na média tritonal.
a clássica. Quanto é a melhora para eu falar, não, teve melhora mesmo? Vou dar uma dica, é maior que 15%. Já Então, a entreguei a melhor. resposta. A Luciana está dando bronca. Então, pessoal, E no melhora. IPRF? Então, IPRF, se eu tiver um aumento de 20, começa com 20, termina com T. 20% de melhora em PRF, eu sei que é uma melhora que não é variação de equipamento, variação de dia. E na média tritonal, maior ou igual a? Que 15 dB. 15 dB a gente já considera uma melhora. Então, essa paciente, sim, teve uma melhora. E aí, vocês que mudam medicação, não. A gente devolve para o médico, mas, porque a gente não vai mexer em medicação, a gente não tem que saber? Sim, a gente tem que saber, porque quando... Isso aí, Simone, 15. Se a gente tem que dar, geralmente, quando você trabalha com médico, você tem uma relação de discutir casos para conseguir, para fazer o monitoramento desses pacientes. Se o paciente chega com a queixa, mudou a medicação, teve mudança de audiometria. Se ele tem consulta daqui 15 dias, você já fala para o médico, teve uma piora do quadro audiológico, uma melhora, e é importante esse feedback, esse contato. Exatamente. Tudo bem? Pessoal, até aqui. O porquê de um IPRF, desculpa que eu não lembro quem foi, que perguntou por que um IPRF tão ruim no primeiro caso. Eu não vou saber dizer agora quem foi. O porquê desse IPRF ruim? É um achado do lúpus, né? Então, o que é um IPRF ruim? A gente tem uma perda numa média de 40 dB e, de repente, a gente encontra um IPRF de 24%. Né? É incompatível? É. Um paciente que tem uma média de 60 dB lá na tritonal, você espera um IPRF de quanto? Se ele não for recrutante, uns 60%, 70%, né? Sim. E se ele for recrutante, eu preciso fazer na mesma intensidade que eu faria no paciente? Não. Nossa, a gente mata o coitado paciente de dor, de desconforto. De dor e ânsia de vômito, né? Sim. Então, como que a gente... E sempre colocar na observação, né? O porquê a gente não usou a intensidade que deveria ser utilizada. Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Bom, só enquanto o pessoal pensa nas perguntas para fazer, a gente quer convidar vocês a participarem dessas nossas discussões, né? A sigla está com esses grupos de estudo que nós estamos fazendo. Algumas lives vão ser feitas, né, sobre casos bem diferentes. E se vocês tiverem sugestões de casos, se vocês tiverem casos do funcionamento, né, do serviço de vocês, que vocês queiram discutir, mandem para a gente, porque quando a gente pensa em conjunto, é sempre melhor, né? É sempre enriquecedor, sempre para todos os lados, porque a gente também aprende, a gente não sabe todas as respostas, e é uma coisa legal, porque talvez o caso de um serviço que você pegou, a gente nunca tenha visto na vida. Os casos que a gente pegou, por exemplo, o Hospital São Paulo, o Hospital da Fundação, que são populações bem diferentes de um dia a dia normal, né? Você dificilmente vai pegar num consultório particular, por exemplo, um caso de lúpus, para ser muito franca com vocês. Eles realmente são mais voltados a serviços de atendimento. A primeira proposta, a gente fazer essa discussão numa sala fechada, mas a gente resolveu fazer numa live, porque começou muita gente pedir a participação. Se a gente conseguir montar um grupo, se vocês tiverem a fim de montar um grupo, a gente pode fazer uma coisa sistemática, somente nesses dias de quarentena, né? Que a gente está ficando em casa
e está tendo mais tempo para ler, para se atualizar, a gente tem essa proposta em aberto para a gente montar um grupo de estudo que a gente faça de forma sintomática com você, com todo mundo enviando casos e a gente colocando esses casos na ordem, e a gente pode até migrar para uma sala fechada e não fazer em esquema de live, que eu acho que inclusive é mais fácil para mostrar o diagrama, para mostrar exames e para todo mundo conseguir colocar os seus casos. Se vocês estiverem afim, a gente pode fazer isso ou continuar com o esquema de live mesmo. Fala, Lili. Não, é que o Josafá perguntou, né? Que ele queria saber das atualizações para quem está um pouco afastado da áudio. Então, Josafá, a gente, né, a sigla, nós vamos fazer alguns workshops. A princípio vão ser de processamento auditivo, de avaliação e de terapia, mas já estão sendo encaminhados workshops online sobre a parte da avaliação audiológica. Então, para quem está um pouquinho afastado há um pouquinho de tempo, eu acho que é um caminho bacana. E, claro, que a gente tem sempre os nossos canais abertos, né? O Instagram da sigla, o Instagram, o meu, que é particular, mas que também faz parte do grupo sigla, para que vocês entrem em contato com a gente, para que a gente consiga sempre tentar sanar as dúvidas, né? Sempre ter essa interação, né? A gente tem os e-mails da sigla também, siglaeducacional@gmail.com ou contato@siglaeducacional.com.br. O contato@siglaeducacional.com.br talvez seja um caminho interessante também. Você ia falar da pergunta da Cláudia. Isso, então, Cláudia, essa melhora já é considerada na segunda audiometria, sim. Então, a gente faz a primeira, tem um diagnóstico, e a gente espera, na verdade, que a segunda áudio tenha essa melhora, né? Por conta da intervenção que foi feita, intervenção medicamentosa. Caso haja um estacionamento ou uma piora do quadro, é o que a gente falou. A gente precisa notificar o médico para que justamente ele entre com uma abordagem farmacológica diferente. Porque nesses casos, o que tem para fazer é realmente a intervenção farmacológica. Mais alguma dúvida? E Josafá, a gente também, se você quiser retornar ao mundo de audiometria, vai ter especialização que começaria agora em abril da professora Aline, mas que a gente, por conta de todo esse movimento que está acontecendo e alguns alunos entrarem em contato solicitando que a gente postergasse o início da especialização para o segundo semestre, a gente vai começar com a especialização em audiologia clínica, que a coordenadora é a professora Aline. Então, também pode ser um caminho. Oiê! Ai, que delícia não ver mais o audiograma. Então, pode ser também um caminho para o retorno. Em breve, a gente vai dar mais informações sobre a especialização, que a equipe da sigla está se mobilizando para conseguir fazer com que todos consigam fazer, todos que desejem consigam fazer a especialização e que o fator financeiro não impeça que esse sonho aconteça. Então, muito em breve... Né? Não, a distância a gente já zerou. Né? A distância entre a gente é zero, porque a gente está com todo o arsenal tecnológico à disposição de todo mundo, inclusive para a prática clínica, para tudo, a gente vai ter uma solução que permita com que o Brasil inteiro consiga fazer essa especialização. Que tem chancela do MEC, tem certificação, então está tudo redondinho. A gente só está mesmo esperando a poeira baixar, muito ansiosos para começar com a especialização, porque ela está linda de ver. A gente quer muito começar, mas a gente está esperando o Brasil estar no momento mais adequado. Então a gente vai fazer, alguém perguntou se a gente vai fazer outra live. Sim, eu sou loira, então eu não consigo fazer duas coisas. A Simone, desculpa, a Lili agora que ficou loira também está um problema. Ela entrou uma parte, ó. Aí, eu também, tá na hora da raiz, né? A gente vai fazer outra live, provavelmente na próxima semana a gente já vai fazer, e a gente vai montar esse mesmo esquema. A gente vai colocar
o caso clínico ou o que a gente vai discutir, ou se vocês tiverem sugestão, manda, mas sempre vai estar disponível lá no site da sigla, no Fique por Dentro. Então, a gente vai colocar lá o que vai ser discutido na próxima live e a gente começa a soltar nas mídias sociais. Se vocês quiserem, entra lá no site da sigla, www.siglaeducacional.com.br. Assim que você entra no site, abre um quadradinho. Nesse quadradinho você coloca seu e-mail, seu contato, que todas as atividades que a gente for fazendo, a gente dispara no e-mail para todo mundo. A gente manda um e-mail avisando. Assim, quem não teve tempo de entrar na rede social por alguma razão, recebe por e-mail o comunicado, tá? Mas a ideia é que sim, a gente mantenha esse esquema de grupo de estudo. E se isso for ganhando forma e se todo mundo achar adequado, a gente vai formando uma turma, a gente migra lá para uma sala. Não sei se o Zoom vai continuar depois desse vazamento de dados, mas se não continuar o Zoom, tem o Skype pago, tem um monte de possibilidades que a gente pode abrir mão, tá bom? Então, Susan, a gente tinha uma limitação por conta da revista. E esses casos, como a imitância era absolutamente normal e os reflexos absolutamente adequados, eles não foram colocados. Mas isso foi por conta das regras de edição da revista, que esse foi um caso que foi publicado, né? Um caso que eu participei e foi para publicação. Então, na época, a gente não conseguiu colocar por limitação da revista. Mas é uma pena não ter mesmo. Mas na literatura não comenta muito sobre alterações de orelha média nem de reflexo acústico, tá? A gente foi atrás da informação e normalmente eles são preservados, tirando os casos, óbvio, né? Quando você tem uma questão de aferência muito alterada, né? E de eferência muito alterada. Mas normalmente não são alterados os reflexos acústicos desses casos. Eu acho que um bom tema para a gente discutir num próximo grupo de estudos é a imintanciometria, né? A felicidade da pessoa. Discutir reflexo presente, reflexo ausente, curvas timpanométricas, e, enfim, todas as variações da timpanometria e o que ela pode dar de achado importante para a gente. Que ela pode falar, ó, eu sou um sinal, eu sou uma bandeira para vocês pesquisarem mais coisas. Fechou? Certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um bom horário para quem está presente? Analógico. Oi, peraí. Gente, isso a gente está falando antes de 2000. Deixa eu ver o ano. Não, foi 2000. Foi 2000 e pouco, Érica, porque a gente ainda estava na 2004. 2004 foi o caso. A gente tinha ainda o comecinho do digital. Esse audiômetro, como eu falei lá no começo, Tomás, ele era um audiômetro que nem tinha narrowband, era um audiômetro que ainda tinha white noise. Você não tem ideia do que é fazer audiometria no white noise. Quando chegava condutivo bilateral, você chorava. Primeiro você chorava, depois você ia fazer o paciente, porque era um paciente que você nunca ia mascarar, né? Você nunca ia conseguir intensidade suficiente, aqueles pacientes de colesteatoma que fica vazando coisa. Uma coisa que você nunca vai conseguir mascarar, né? Então, é complicado, mas foi um audiômetro analógico. Bom, Érica, oi. Então, pessoal, a gente está à disposição de qualquer dúvida, tanto aqui pelo Instagram, quanto pelo e-mail, pelo site, pelo Facebook. Maneiras de contato com a gente estão sempre abertas. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado tanto quanto a gente, porque vocês perceberam que a gente gosta pouco de falar, né, de audição. E que vocês tenham casos para discutir com a gente, que entrem em contato para que a gente possa justamente pensar todos juntos. Ai, nós vamos cair em 1 minuto. Então vamos lá, ó. Vamos manter isso. A gente entra em contato com vocês pelas redes sociais, mas deixando mais ou menos previsto para a semana que vem, terça-feira, no mesmo bate-horário e no mesmo bate-local. Qualquer mudança a gente avisa, tá bom? Exato. Então tá, joia, Hoje pessoal. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Hoje é quarta, Érica. Quarta. Oi, Lelê! Quarta-feira no mesmo horário, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.